Eu saí da sessão do novo filme do Homem-Aranha com uma ótima sensação. Um bom filme do personagem, com identidade, personalidade, consegue desenvolver muito bem o Peter Parker e as consequências dos filmes anteriores. E além de tudo, utiliza muito bem outros personagens do MCU, como o Justiceiro e o Hulk. Mas vendo alguns comentários pela internet, eu me deparei com um questionamento que alugou meu pensamento nos últimos dias. O que aconteceu com a Marvel depois de Ultimato? Assemble. Porque é muito fácil responder essa pergunta dizendo que a Marvel começou a fazer filme ruim. Só que isso não explica muita coisa. O MCU já tinha filme ruim antes do Ultimato. Hulk e Homem de Ferro 2 são bem regulares, Thor, o Mundo Sombrio e Homem de Ferro 3 são terríveis, e o Vingadores Era de Ultron divide bastante o público. E nem por isso a franquia parecia estar em crise. Ao mesmo tempo, também não dá pra dizer que tudo depois do Ultimato foi ruim. Teve WandaVision, Loki, o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, Guardiões da Galáxia 3, Deadpool e Wolverine, Thunderbolts. Alguns desses filmes e séries são muito bons. Então existe uma contradição. A Marvel ainda consegue produzir obra que funciona, ainda consegue reunir público, ainda consegue transformar um lançamento em acontecimento. Homem-Aranha Um Novo Dia, por exemplo, chegou aos cinemas em julho de 2026, encontrou uma recepção crítica bastante positiva e segue quebrando recordes de bilheteria. Alguns críticos destacaram justamente a capacidade do filme de recuperar elementos mais emocionais e autônomos do personagem. Então talvez a questão não seja a capacidade da Marvel de fazer bons filmes. O problema está na maneira como esses filmes passaram a ocupar um universo muito maior. E é isso que eu quero analisar nesse vídeo. Eu sou o Lelo, esse é o Ingresso Paralelo, e hoje eu quero falar sobre os erros da Marvel depois de Ultimato. Não como uma lista de piores filmes, ou como uma defesa de que a Marvel morreu, muito menos uma nostalgia automática da primeira década do estúdio. A ideia é olhar para a transformação do MCU como franquia. O que mudou na quantidade de produções, como é que a chegada do Disney Plus alterou essa experiência, e por que a repetição começou a ser percebida de maneira diferente. Por que tantas histórias foram abertas sem receber continuidade? E como a Marvel chegou a um ponto em que uma das maiores dificuldades passou a ser simplesmente responder: qual que é a história que a gente está contando agora? Para mim, tem 4 problemas principais. O primeiro é o excesso de produções. O segundo é a combinação entre repetição e a perda de qualidade. O terceiro, o acúmulo de pontas soltas. E o quarto, a consequência dos anteriores. É a perda de um objetivo claro. E para entender isso, a gente precisa voltar para antes de Ultimato. Quando o Homem de Ferro estreou em 2008, ninguém estava acompanhando uma franquia consolidada. O público estava conhecendo um personagem novo, Tony Stark, um herói que não era exatamente um dos grandes nomes do cinema naquela época. A Marvel não tinha ainda a posição que tem hoje. Não tinha certeza de que qualquer produção do estúdio seria um evento. O Homem de Ferro funciona primeiro como filme, a história de Tony Stark. Transformação do personagem, a relação com a Pepper, criação da armadura, e nos créditos, Nick Fury aparece. É ali que o filme ganha uma dimensão adicional. Não substitui nada da história que a gente acabou de assistir, ele adiciona uma possibilidade, e isso é uma diferença muito importante. A conexão entre os filmes inicialmente era uma camada, não era necessariamente o conteúdo principal. Você pode assistir Homem de Ferro e gostar de Homem de Ferro. Essa estrutura depois continuou no Thor, Capitão América, até chegar em Vingadores. Esse é o primeiro grande resultado da estratégia, que é justamente mostrar que a Marvel tinha conseguido transformar vários filmes relativamente independentes em uma experiência contínua. Entre 2008 e 2013, o MCU lançou 8 filmes. Isso significa aproximadamente quase um filme e meio por ano. Depois o ritmo aumenta. Entre 2018 e 2025 foram 20 filmes. Ou seja, a quantidade de filmes praticamente dobra em relação ao ritmo dos primeiros anos. Mas mesmo essa comparação ainda não mostra o tamanho dessa mudança, porque existe uma diferença fundamental entre a Marvel de 2008 e a Marvel de 2021. O MCU deixou de existir apenas no cinema. O Disney Plus muda a escala do universo. Em janeiro de 2021, WandaVision estreava no Disney Plus, primeira série do Marvel Studios produzida diretamente para o serviço. A proposta é bastante ambiciosa. Não é simplesmente uma série derivada de um personagem, ela faz parte do MCU. Wanda e Visão estão vivendo uma realidade estranha, a série tem consequências para a personagem. Apresenta personagem novo, retoma alguns antigos e termina se conectando diretamente ao futuro da Marvel. A própria Marvel apresentava como a primeira série do estúdio exclusivamente para o Disney Plus. Até então, acompanhar o MCU significava principalmente acompanhar os filmes. Agora a gente tem filme e tem série. E não necessariamente séries que ficam fora da continuidade. Loki é especialmente importante nesse sentido. A primeira temporada começa com uma versão do Loki que escapou durante os acontecimentos de Vingadores Ultimato. A série apresenta TVA, apresenta as variantes, trabalha diretamente com linhas temporais e passa a ser uma peça importante para entender o conceito de multiverso que vai ganhar espaço no cinema. Interessante do ponto de vista de construção de universo, mas cria um problema de escala, porque o espectador que acompanhava o MCU agora precisa decidir quais séries que são importantes. A própria Marvel não deixa essa resposta simples. Se você assistiu WandaVision, tem uma compreensão muito diferente da Wanda em Doutor Estranho
no Multiverso da Loucura. Se você assistiu Loki, entende melhor as questões sobre o multiverso. E se você assistiu Miss Marvel, sabe quem é Kamala Khan antes de as Marvels. Se você acompanhou Falcão e o Soldado Invernal, sabe como Sam Wilson chegou à posição de Capitão América. O universo ele começou a depender de uma quantidade cada vez maior de conhecimento prévio. Durante a primeira década do MCU, o espectador estava acompanhando uma franquia. Depois ele começou a acompanhar um catálogo. Essa diferença ela parece pequena, mas ela não é. Uma franquia ela tem uma trajetória muito específica. Um catálogo ele vai te dando opções. Nem todas as opções estão tão conectadas assim. O espectador precisa descobrir quais delas são necessárias para compreender outras. Imagina alguém que tenha parado de assistir Marvel depois do Ultimato. Essa pessoa volta em 2023 e ela vê que existe Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. Depois, Guardiões da Galáxia 3, as Marvels, mas tem WandaVision, tem Loki, tem Miss Marvel, Gavião Arqueiro, Cavaleiro da Lua, She-Hulk, Invasão Secreta, Echo, Agatha, vários especiais. Quando tudo tá tão conectado, pode parecer tudo essencial. E quando tudo parece essencial, acompanhar deixa de ser uma escolha simples. A quantidade também altera muito a importância do que a gente está assistindo. A escassez, ela cria expectativa. Se você tem um filme da Marvel por ano, aquele lançamento ocupa um espaço maior na cultura. Você passa meses esperando sobre o próximo lançamento, discute o trailer, cria teorias, lê entrevista. Quando o filme chega, ele parece importante, simplesmente porque houve tempo para ele maturar, para ele ocupar espaço da sua atenção. Agora imagine uma situação em que você recebe vários filmes e séries por ano. A capacidade do público de dar atenção individual para cada uma delas é limitada. Isso não acontece apenas com a Marvel. O gênero de super-herói inteiro passou por expansão. Além da Marvel, tivemos muitas outras produções da DC, da Sony explorando o universo do Homem-Aranha, e além de outras séries explorando o tema, como The Boys. Então, quando se fala em fadiga de super-heróis, existe um fenômeno real de saturação do mercado. Mas eu acho que a explicação não seja exatamente essa. O público cansou de herói. Se fosse assim, seria difícil explicar por que um filme do Homem-Aranha, Superman ou do Guardiões consegue mobilizar tanta gente e impactar tanto a cultura pop. Isso mostra que ainda existe demanda para os personagens e existe interesse, mas o problema parece estar muito mais relacionado com qual que é a atenção disponível do público. O público não necessariamente rejeita super-heróis, mas ele rejeita a ideia de acompanhar todos eles. O grande sucesso da Marvel nos levou a uma contradição industrial. A Marvel precisava produzir mais. Ela criou um universo compartilhado porque a conexão aumentava o interesse em cada produção. Se você gostava de Homem de Ferro, tinha uma razão adicional para assistir Thor. Se gostava de Thor, tinha uma razão adicional para assistir Capitão América. E todos esses filmes levaram aos Vingadores. A conexão funcionava como um incentivo, um aumento do universo. O mesmo mecanismo começa a produzir o efeito contrário. Cada nova produção cria mais conteúdo que precisa ser acompanhado. A conexão deixa de ser um incentivo e começa a ser uma dívida. E isso é particularmente problemático, porque a Marvel construiu uma narrativa de longo prazo. Narrativa de longo prazo depende da memória do espectador. Ele precisa saber quem são os personagens, lembrar dos conflitos, precisa reconhecer as consequências. E quanto maior a quantidade de conteúdo, maior o esforço necessário para manter tudo isso na memória. Chegamos ao segundo problema, a qualidade e a repetição. Agora chegamos a um ponto que costuma ser tratado de maneira muito simplificada. A qualidade da Marvel caiu? Em determinados casos, sim. Existem produções pós-Ultimato que são bem ruins ou irregulares. Eternos, Viúva Negra, Thor, Amor e Trovão, Homem-Formiga e a Vespa, Quantumania e algumas outras séries foram muito criticadas. As Marvels foi um dos maiores fracassos de bilheteria do MCU, arrecadando em torno de 206 milhões mundialmente. Mas como eu disse antes, o problema da qualidade não explica tudo, porque a primeira década também teve produções regulares. Então precisamos entender por que um filme ruim produziu um efeito diferente antes de Ultimato. Thor, o Mundo Sombrio é um ótimo exemplo. É um filme que tem problemas. O vilão não é particularmente marcante, a história é irregular, mas quando ele foi lançado, o MCU ainda estava em plena expansão. Você tinha vindo dos Vingadores, tinha visto Loki, as Joias do Infinito, sabia que a Marvel estava construindo alguma coisa. Então ele pode ser encarado como um capítulo fraco, não necessariamente como evidência de que a série inteira estava perdendo sentido. Depois dele veio Capitão América Soldado Invernal, Guardiões da Galáxia, tem uma sequência de lançamentos suficientemente forte para manter a confiança. Isso cria uma espécie de tolerância. Um filme ruim é absorvido pelo conjunto. Depois de Ultimato, a gente tem uma situação diferente, porque o público passa a comparar cada novo filme com a experiência anterior que ele teve. Não é apenas esse filme é bom. A comparação passa a ser, esse filme está à altura do MCU que eu conheci? Está à altura dos filmes que eu gostei? Essa comparação é injusta em alguns aspectos. A Marvel de 2012 não competia contra 11 anos de Marvel. A Marvel de 2024 e 2025 compete. Os Vingadores tinham um ar de novidade que não pode ser reproduzida facilmente. Ver o Homem de Ferro, Thor e o Capitão América dividindo a tela pela primeira vez era um acontecimento. Depois de Ultimato, juntar 10 personagens não tem o mesmo efeito. A própria novidade do universo compartilhado deixou de ser tão instigante assim. O MCU sempre teve uma fórmula. Isso não é necessariamente um problema.
Todos os gêneros acabam criando uma fórmula e repetindo o que funciona. Seja o terror estilo Invocação do Mal ou comédia romântica dos anos 2000. O problema é quando o espectador começa a perceber a fórmula antes de perceber a história. Uma fórmula pode ser eficiente e ainda assim produzir experiências muito semelhantes. E depois de tantos anos, o público começa a perceber esses padrões. O problema não é que todos os filmes tenham exatamente a mesma história, é que alguns deles passam a produzir a mesma sensação. E a sensação de repetição é especialmente problemática numa franquia que depende tanto de novidades. Eu acho importante a gente olhar para os bons exemplos. Guardiões da Galáxia 3 funciona em grande parte porque ele tem uma história própria. Ele tem uma trajetória emocional, tem um conflito específico, tem um encerramento, consequências. Você não precisa estar preocupado o tempo inteiro com a próxima etapa da Marvel para se importar com o Rocket. O problema não é especificamente a conexão, é a prioridade que é dada a ela. Quando a história consegue existir antes da conexão, o universo compartilhado volta a ser uma vantagem, como a gente viu no novo Homem-Aranha. Chegamos ao terceiro problema, as pontas soltas. Aqui está para mim um dos pontos mais importantes. A existência de pontas soltas não é um defeito no MCU. Na verdade, foi uma das principais ferramentas utilizadas na Marvel. Nick Fury em Homem de Ferro é uma ponta solta. O Thanos aparecendo depois dos créditos é uma ponta solta. As Joias do Infinito são pontas soltas. Mas existe uma diferença porque essas perguntas eram respondidas em algum momento. Existia a recompensa das ideias que foram plantadas antes. Iron Man. Em 2008, quando Nick Fury aparece e fala sobre a iniciativa Vingadores, o público não sabe o que isso significa. A pergunta é simples, quem são os Vingadores? E a resposta vai chegar alguns anos depois. Os Vingadores estreia em 2012. 4 anos depois do Homem de Ferro. Tempo suficiente para criar expectativa e estabelecer respostas. Porém, depois de Ultimato, ela começou a criar perguntas numa velocidade muito maior do que ela conseguia respondê-las. Vamos pegar Eternos, por exemplo. O filme apresenta uma quantidade enorme de conceitos. Os Eternos vivem na Terra há milhares de anos, foram enviados pelos Celestiais, a humanidade existe dentro de um projeto cósmico. Tudo isso sugere que existe uma expansão importante no universo. Só que essas perguntas nunca levam a lugar nenhum. Não tô dizendo que um filme precisa explicar tudo imediatamente, mas existe uma diferença entre mistério e ausência de consequência. Se um elemento é apresentado como fundamental e depois permanece isolado durante anos, a expectativa diminui e o espectador aprende que aquela informação talvez nem seja necessária. Isso altera muito o comportamento dele diante das próximas cenas pós-créditos. Shang-Chi apresenta um caso ainda mais claro na sua cena pós-créditos. Os 10 Anéis emitem um sinal. Wong, Bruce Banner e Carol Danvers aparecem para tentar entender o que é aquilo. É uma cena desenhada para produzir curiosidade. Funciona, mas a pergunta permanece: o que são esses anéis? E quanto mais tempo passa sem que isso seja retomado de alguma maneira, menos peso aquela pergunta tem. A Marvel criou uma ferramenta que antes servia para dizer: preste atenção, isso aqui é importante. Mas quando muitas dessas promessas não recebem retorno, a própria ferramenta perde valor. A cena pós-créditos deixa de ser uma promessa. Ela vira uma possibilidade vaga. Tudo a depender do sucesso dessa sugestão. Todos os Eternos foram esquecidos. Em 2021 tivemos uma promessa de Cavaleiro Negro. Temos uma cena pós-créditos com voz do Blade. Sure you're ready for that, Mr. Whitman? E tudo isso foi completamente abandonado. Em 2022 a gente tem a aparição de Charlize Theron como Clea, falando sobre a dimensão negra em Doutor Estranho. Informa que precisa da ajuda dele em uma incursão. E isso nunca mais foi citado. Além disso, no mesmo ano, a gente tem o Hércules oficializado na Marvel, e completamente ignorado até então, e a abandonada Mônica Rambeau, que ficou presa no universo dos X-Men, sabe-se lá até quando. E eu nem comentei sobre a construção dos Jovens Vingadores. Kate Bishop, Kamala Khan, Cassie Lang, América Chaves, Billy, Tommy, e até o filho do Hulk. E todos eles são completamente esquecidos. Não tem problema você querer construir algo lentamente. Mas quando isso acontece, no meio de tanta linha narrativa que está sendo desenvolvida, o espectador não sabe se deve interpretar aquilo como uma história futura, um detalhe de continuidade, apenas uma referência aos quadrinhos. A Marvel passou a apresentar muitas possibilidades, mas possibilidade não necessariamente é narrativa. E para quem não assistiu, existe uma lacuna. Uma questão estrutural que o MCU passou a enfrentar com frequência. Quanto conhecimento anterior pode ser exigido de uma obra, antes desse conhecimento deixe de ser contexto e passe a ser pré-requisito. Antes, conhecer o universo aumentava um pouco da sua experiência. Depois, parece que, em alguns casos, não conhecer o universo vai reduzir ela. O quarto problema é justamente a consequência dos 3 primeiros. Se você produz mais, tem mais histórias, mais pontas para se conectar, e quando tem tanta ponta assim,
fica muito difícil de se organizar. Me dá uma sensação de falta de objetivo. A Saga do Infinito tinha uma vantagem estrutural muito clara. Não era necessário que todos os filmes fossem sobre Thanos, mas tinha uma ameaça central: as Joias do Infinito. Depois de Ultimato, a Marvel parece tentar substituir essa estrutura. O Kang surge como uma possibilidade. Isso cria uma expectativa clara. O Kang é o próximo grande antagonista. Ele é introduzido dentro de uma estrutura muito mais complexa. Ele não é apenas um personagem, mas uma multiplicidade de personagens, variantes, linhas temporais, realidades. E se existem várias versões, qual delas que é o verdadeiro antagonista? A própria estrutura do personagem cria uma dificuldade muito grande. E para piorar tudo isso, ocorre a situação envolvendo o ator Jonathan Majors. O ator foi condenado por agressão e assédio contra sua ex-namorada, e depois da sua condenação, em 2023, a Marvel encerra sua relação profissional com ele. Obviamente, isso teve consequência direta sobre o planejamento. Vingadores Dinastia Kang já estava anunciado, o personagem fazia parte da direção planejada para o MCU, e a Marvel precisava reorganizar uma estrutura que já tinha sido apresentada ao público. Isso acontece em uma franquia que já estava enfrentando problemas de percepção e de direção. O calendário também mostra a instabilidade nesse período. A Marvel anuncia diversas mudanças de datas, cancelamentos, acontecem simultaneamente mudanças de roteirista, diretores, refilmagens, e o público começa a perceber que existe uma diferença muito grande entre o que estava anunciado e o que estava realmente consolidado. E no que parece ser uma medida desesperada, a Marvel em 2024 anuncia o retorno de Robert Downey Jr., não como Tony Stark, mas como Doutor Destino. E isso causa uma estranheza. A Saga do Infinito funcionou muito bem, mas porque tinha consequências e uma conclusão. Tony Stark teve sua conclusão, Steve Rogers, Natasha. O arco das joias tinha fechado. O universo podia continuar, mas aquela etapa terminava. A Marvel abriu outra etapa sem estabelecer imediatamente um equivalente emocional. Isso fez com que o público tivesse dificuldade para transferir o investimento emocional. Claro que existe o público que sente falta do Homem de Ferro, mas muito mais profundo que isso, o público sente falta da relação que ele tinha com aquele universo. O Tony Stark não era apenas um personagem, ele foi acompanhado durante mais de 10 anos. A mesma coisa do Steve Rogers, do Thor. O público viu esses personagens começarem, falharem, mudarem e terminarem. E depois do Ultimato, os novos personagens chegam. Não tem tempo suficiente para todos construírem a mesma relação. Não porque sejam necessariamente piores, mas eles são muitos, pouco desenvolvidos. Quando você introduz dezenas de personagens em poucos anos, é impossível reproduzir a mesma profundidade para todos. Então, vários deles parecem descartáveis. Quando parece descartável, o público não cria investimento. Sem investimento, a morte de um personagem não tem o mesmo peso, e sem peso, o evento não vai ter a mesma força. A Marvel não precisa de mais personagens. Talvez o caminho seja justamente o contrário. Ele já tem personagens suficiente. O problema não é falta de material, é excesso de material não desenvolvido. Você não precisa de mais 10 heróis. Pode trabalhar melhor com o que você já tem. A solução passa por estabelecer uma hierarquia, uma clareza sobre o que é importante, qual que será o ponto central daqui para frente. E muito mais do que universo compartilhado, eles precisam funcionar como filmes, com investimento emocional, com desenvolvimento e funcionar individualmente, independente do universo que ele esteja conectado. Homem de Ferro, Capitão América, Guardiões da Galáxia, nenhum deles precisou de Vingadores para se justificar. A conexão aumentava o valor, mas eles eram independentes. Nos quadrinhos, por exemplo, é normal existir uma quantidade enorme de histórias, mas você pode acompanhar só o Homem-Aranha, só os X-Men, pode acompanhar somente os Vingadores. O universo é compartilhado, mas existe autonomia. O MCU tentou transformar isso tudo numa experiência só integrada. Talvez a solução seja aprender com o próprio material que originou a franquia. Um universo compartilhado não precisa significar uma única narrativa contínua. Para recolocar o universo no lugar, é preciso entender, a história vem primeiro, o personagem vem primeiro, a identidade do filme vem primeiro. Se você chegou até aqui, muito obrigado, deixa sua opinião nos comentários, e se você ainda não se inscreveu, se inscreve, curte porque faz muita diferença pra gente. Um abraço do Lelo.